Fala rapaziada, mais uma vez aqui com a aula de geometria. Agora vamos estudar na apostila 2, capítulo 6, geometria plano. Vamos falar sobre triângulos, aula 37 e 38. Vamos unir essas duas aulas e falar do teorema das bissetrizes. Roda a vinheta. Um triângulo, distância de ponto a reta. Então vocês têm um ponto aqui, aqui vocês têm uma reta. Então consideramos uma reta R e um ponto P fora da reta. A distância do ponto P à reta R, indicada por distância de P até R, é obtida do seguinte modo: por P traçando uma reta S perpendicular a R. Então eu tenho aqui uma reta S perpendicular à reta R. Consideramos o ponto P', esse ponto, intersecção de RS, por definição. Logo nós temos a distância de PR é igual à distância de P até P'. Bissetriz de um triângulo. Na figura a seguir, a semirreta MN, esse ponto até esse ponto, é uma bissetriz do ângulo WMY, ou seja, é a bissetriz desse ângulo. Sendo P o ponto qualquer da bissetriz, vamos mostrar que esse ponto é equidistante às semirretas que constituem um ângulo. Isso é, vamos mostrar que P e P' é igual a P', ou seja, qual que é essa distância? Que a mesma distância que eu tenho desse ponto a esse ponto é a mesma distância que eu tenho aqui até aqui. Para tanto, consideramos que os triângulos MP' P e MP duas linhas P, vamos mostrar que eles são congruentes, usando o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Assim temos o segmento de M até P é um lado comum, ou seja, de M até P é um lado comum entre esses dois triângulos. Então, P', M e P, ele é congruente ao P duas linhas MP. Portanto, o ângulo P e o ângulo P'2, esse ângulo e esse ângulo são ângulos retos. Portanto, nós temos que o triângulo MP', é congruente ao triângulo MP duas linhas P. Então, sendo que a distância que eu tenho de P a P' é igual à distância de P a P duas linhas. Então, mostramos que esse segmento de reta é igual a esse segmento de reta. Bissetriz interna de um triângulo. A bissetriz subentende-se bissetriz interna de um triângulo são os segmentos contidos nas bissetrizes de um triângulo interno do triângulo, tendo cada uma delas um vértice e um ponto lado oposto e um vértice como extremidade. Às vezes, os comprimentos das bissetrizes internas também são chamados de bissetrizes. Teorema: as três bissetrizes internas de um triângulo interceptam-se num ponto I, chamado ou denominado de incentro do triângulo. Centro da circunferência escrita, ou seja, esse incentro do triângulo é o centro da circunferência inscrita no meu triângulo. Teorema das bissetrizes internas. Se a figura a seguir, a distância de ATM é uma bissetriz interna do triângulo ABC, então a razão entre AB e BM é a mesma razão que eu tenho de AC e CM. Calcule as medidas dos segmentos determinados pela bissetriz do maior ângulo sobre o lado oposto do triângulo, cujos lados medem 30, 40 e 56. Então, o exercício ele já me dá a seguinte conotação. Ele pede para me determinar bissetrizes do maior ângulo sobre o lado oposto do triângulo. Então, vamos lá. Pelo teorema da bissetriz interna, eu tenho que a razão de x sobre 30 é a mesma razão que eu tenho de 56 menos x sobre 40. Por que 56 menos x? Se esse comprimento todo vale 56,
Então, esse lado vale x. Veja que aqui tem um segmento que é a minha bissetriz interna, ok? Ela dividiu esse ângulo aqui ao meio. Ok? Então eu tenho que 56 menos x é a distância que eu tenho desse ponto até esse ponto. Logo eu tenho, o que eu posso fazer aqui? Posso simplificar o 30 e o 40. Corto 0 e corto 0 daqui. 4 vezes x, 4x. 3 vezes 56, 168. 3 vezes menos x, menos 3x. Logo eu tenho o menos 3, ele está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então vai ficar 4x com mais 3x, que é igual a 168. Logo eu tenho que x é igual a 168 dividido por 4 mais 3, 7, dividido por 7. Ok? Então, 168 dividido por 7, 24 centímetros. É isso aí, pessoal. Esse foi o teorema das bissetrizes. Não esqueçam de fazer os exercícios propostos no roteiro de estudo. Um forte abraço e até a próxima.